superiores têm preparado os docentes para atuar no campo da memória e verdade? Marcela nos pergunta sobre a questão, né, se os cursos superiores, se as universidades, como é que elas estão tratando o tema da memória e da verdade. Então, como eu disse a vocês, o Programa Nacional de Direitos Humanos, que foi criado em 2009, porque o Programa Nacional de Direitos Humanos, gente, ele é gestado na sociedade, certo? Ele é um programa de governo, mas o primeiro programa é 96, o governo Fernando Henrique Cardoso, 96, o Brasil estava enfrentando muita violência de polícia, lembra? Carajás, Carandirus, aquelas violências. Naquela época surgiu o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, 96. E já desde lá, o governo, no Programa Nacional, houve várias oficinas regionais para discutir as emergências de direitos humanos. O fator mais importante de 96 era a violência por parte dos agentes de segurança. Então, por isso que o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos tem um foco mais na violência dos agentes de segurança. Por isso que lá eles introduzir direitos humanos na academia de polícia, criar ouvidoria de polícia, criar corregedoria de polícia, fazer curso de gerenciamento de crise, mediação de conflito, né, criar as escolas de formação, mestrado, cursos de formação e especialização para a segurança pública. Então, tinha esse foco na segurança, porque era o Estado que era o principal violador. Quando veio no Programa Nacional de Direitos Humanos 2002, a segunda reforma, também houve a sociedade. Tem as conferências municipais, estaduais de direitos humanos, e se faz a revisão do Plano Nacional de Educação e Direito, do Programa Nacional de Direitos Humanos. Aqui na Paraíba nós fizemos 2 dias de encontro para fazer a atualização do Programa Nacional de 2002, até o começo desse trabalho junto com a Assembleia Legislativa. Quando foi, em 2009, o governo Lula teve a 11ª Conferência de Direitos Humanos. Novamente, conferências municipais, estaduais e nacionais. Ou seja, a sociedade brasileira revisa o documento da política pública e atualiza. Então, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, 2009, ele introduz um novo eixo, memória e verdade. E no eixo da memória e da verdade, que é o eixo 6, se eu não me engano é 5, ele diz lá, universidades devem promover observatórios da memória e da verdade, as universidades devem produzir documentários, as universidades devem fazer projetos de extensão sobre memória e verdade. É preciso que haja incentivo às experiências de extensão, ensino e pesquisa sobre memória e verdade. Ou seja, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 coloca lá, e é muito importante, eles falam da universidade. Eles falam mais da universidade aí do que da própria sociedade civil. Porque, veja, a política de memória e verdade, quem gestou ela foram os militares. Em 95, quando se cria a comissão da Câmara dos Deputados sobre Direitos Humanos, como Mário Miranda, quem pauta a audiência pública na Câmara Federal é os familiares. 95. É tanto que em 95, Fernando Henrique Cardoso institui a Comissão dos Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos. Isso foi a pressão dos familiares de mortos desaparecidos políticos. Começam a gestação da política de memória e verdade lá em 95, porque os familiares, pressionando o parlamento, e tendo no parlamento uma comissão de direitos humanos, faz várias audiências públicas e vão, cadê os filhos de agir? Cadê os acervos? É preciso abrir os acervos. Cadê a história de Araguaia? É preciso investigar o Araguaia. Então, são os familiares que vão fazer esse processo. Então, a partir de 2003, então, o governo federal passa a abrir editais, passa a ter a comissão de anistia, vai continuar o processo de reparação, né? Porque era preciso continuar reparando essas pessoas, é preciso reparar moralmente e financeiramente, mas é depois de 2009 que o Estado brasileiro passa a dizer assim, ora, vamos fazer as caravanas da anistia para reparar, que foi feita no CCJ, Frei Marcelino era vivo, a professora de Sociologia que hoje está no FPV, que também era estudante na época, outros foram, se fez a sessão de anistia aqui, e o Estado brasileiro chega para o público e diz assim, familiar de Dona Elizabeth Teixeira, em nome do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro violou sua família, assassinou seus filhos, em nome do Estado brasileiro, nós pedimos desculpas a você e a sua família. E entrega à pessoa um título de anistiado político. Eu estava na plateia e um estudante ao meu lado chorando, de lágrima de rolo. Aí eu peguei e disse assim, você está precisando de alguma ajuda? Aí ele disse, a senhora não sabe como isso está sendo importante. Até hoje eu fico emocionada. Como é que isso é importante para mim? É isso. O que foi isso?
Meu pai era carteiro do Correio. E a gente passou a vida toda fugindo, se escondendo. Eu nunca entendi meu pai. E hoje, ouvindo isso aqui, hoje eu peço desculpas a meu pai. Porque eu não entendia. Um jovem, não era universitário, estava ali porque as amigas dele levaram ele para ali. Filho de um carteiro do Correio, sofreu a vida toda e não sabia, nunca tinha dado valor ao pai como o pai dele merecia. Então, para vocês verem, então, naquela hora eu digo, gente, uma sessão dessa não é importante só para quem está se preparado. É como se fosse uma cura coletiva. É um processo de cura coletiva. E isso me chamou muita atenção, a história desse menino. E depois ele disse, eu quero estudar, eu quero ir para a universidade, eu quero vir para dentro. Ele, assim, super... Depois eu fiquei conversando com ele um tempão, porque a gente tem que se preocupar, né? Quando essas sessões de reparações, elas emergem. Você vê que eu sou frouxa, eu sou psicóloga, sou frouxa, que só não sei o quê. E mesmo assim, eu dou apoio psicológico para o povo. Então, para vocês verem que não é fácil, né? Mas tem que chorar também, porque dói e tem que chorar. Então, por isso, assim, então, que a universidade, então, por conta dessa política de memória que foi gestada dos familiares e que o governo Fernando Henrique, depois Lula e depois Dilma, nós tivemos 3 governos que tiveram ações de memória e verdade, não digo política de memória e verdade, mas não digo ações de memória e verdade. Fernando Henrique teve sua parte, Lula teve sua parte, Dilma teve a sua parte, né? O que acontece é de que esse processo está interrompido, isso é lamentável, né? Ou seja, o Brasil está começando a falar de memória e verdade, nós vamos ter que... Então, por isso que a gente tem... Então, no programa diz, universidades realizem pesquisa. Então, nós temos uma linha do mestrado em Direitos Humanos que tem estudantes que já fizeram mestrado, orientado pela professora Lúcia Guerra e pelo professor Rodrigo, sobre memória e verdade. Tem estudantes que já estudaram sobre desaparecimento forçado na Paraíba, tem estudante que já falou. Eu tenho um estudante, um policial militar, olha só, gente, que fez uma pesquisa sobre tortura. Um policial militar, não é um sociólogo não, é um policial militar crítico, que vem fazer o mestrado em Direitos Humanos, estuda tortura. Vocês verem, tá vendo? Mas não pode ser preconceituoso, né? Então, para vocês verem. Então, como é importante o mestrado? Então, há uma linha do mestrado que trabalha com memória e verdade. Isso é muito importante, né? Há projeto de extensão, né? Como esse, compartilhando memórias, né? Há a inserção da gente nas comissões municipais e estaduais da verdade, contribuindo com as comissões para produzir conhecimento. Isso é um trabalho que a universidade está contribuindo. Né? Os livros que a gente conseguiu financiamento por edital público, que foi editar, que a professora Seguerra coordenou esse trabalho, que foi a produção do livro sobre o Tribunal Hasse, se vocês quiserem ver, são 5 volumes, tem lá no núcleo, na biblioteca do núcleo, foi traduzido em português todos os materiais que estavam na Itália, e a gente só fez isso porque o Ministério da Justiça repassou dinheiro para a professora Lúcia Guerra foi para a Itália, deixou estudando de história na Itália fazendo esse trabalho, e graças a esse trabalho foi que foi feito 5 volumes sobre o Tribunal Russell, que é um trabalho que vocês precisam ler, tá certo? Então tem isso, né? Tem grupos de pesquisa, a gente tem a linha de pesquisa no mestrado, né? Nós temos mestrado de história também, alguns estudantes estudando também, tem muitas dissertações, agora eu trabalho na Memória e Verdade. Eu me baseei muito material do mestrado de História também, acho que é importante. Tem os depoimentos que o professor Carmelo e o professor Lucegar fizeram no Compartilhando Memória, que são 20 e poucos vídeos, né, produzidos. Né? Então, agora, Direitos Humanos na universidade. Nós temos um curso de Direito, um curso de Social, aqui em Comunicação. Nesses cursos que tem Direitos Humanos, que já estão implementando as diretrizes nacionais, esses cursos introduzem o tema Memória e Verdade. Na minha disciplina de Serviço Social, eu tenho um módulo só sobre Memória e Verdade. Aqui, professor Carmelo. Então, alguns de nós, eu não sei se nos cursos de Direito, se lá eles trabalham Justiça e Transição, que o direito tem a ver com Justiça e Transição. Não sei, agora a gente fez 2 seminários internacionais sobre Justiça e Transição, né? Então você está vendo que os cursos superiores não têm preparado aí. Muitos estão universitários, tem uma professora de História que fez uma pesquisa, socióloga, professora
fez uma pesquisa aqui no Instituto Universitário. O que o pessoal do Universitário sabe sobre a ditadura? É lamentável, né? O pessoal não sabe. Então, por isso que eu passo o dia que durou 21 anos para os meus alunos, porque a gente precisa, todo brasileiro tem que ver esse documentário, né? Porque são as provas do que aconteceu com o golpe militar. Então, por isso que, entendeu? Então, o MEC chegou a fazer um livro sobre Memória e Verdade, chegou a levantar todos os documentários da América Latina sobre Memória e Verdade, ia ter um blog sobre... e estava sendo gestado um processo, uma política, uma construção de uma política, está entendendo? Mas esses processos, a gente vai ter uns recuos. Mas, gente, política pública é isso, dependendo da conjuntura, a gente avança ou recua. O que a gente não pode é parar porque a conjuntura é desfavorável. A conjuntura é desfavorável, a gente atua na resistência. Então, precisa continuar trabalhando na resistência. Nós não vamos recuar, porque, né? É isso que a gente tem que, entendeu? Então vamos continuar compartilhando memória, vamos continuar produzindo, né? Vamos continuar fazendo as sessões, vamos continuar fazendo seminários, né? Fazendo os estudantes universitários. Outra coisa, memória e verdade para fazer permanentemente, porque hoje vocês estão aqui, amanhã vocês não estão mais, outros estudantes entram aqui, então você tem que estar permanentemente abordando o tema. É um tema que deve ser, né? A Argentina tem um site que agora eu não lembro, não é Paca, que eles chegaram a fazer desenhos animados para trabalhar com ensino médio e ensino básico. Eles tinham uma produção muito bem feita, eles já estavam com um nível de material didático para vários níveis de ensino. Mas infelizmente com esse retrocesso na Argentina agora, essas ações também vão ter uma certa retração. Isso não quer dizer que, né, que a gente não possa... Vai ter, eu acho que aqui né, o CTA, né, o ano passado recebeu os cinemas pela memória e verdade, não foi? Eu acho que esse ano vai receber novamente. É muito importante no cinema pela memória e verdade a gente assistir, levar os estudantes e a gente debater. Por exemplo, eu sempre, infelizmente, os horários aqui não coincidem com os horários das nossas turmas. E às vezes a gente não tem um horário que pudesse juntar as turmas de comunicação com a turma de direitos humanos e serviço social, de direito. Né? Imagina se a gente juntasse todas as turmas de direito, comunicação, psicologia, filosofia, serviço social. Olha, imagina, que debate não sairia interessante juntar, né, o pessoal da comunicação, com a história, imagina como a gente também não podia, mas tem que ver a programação, vai ter a programação, a gente tem que ver aqueles que a gente possa, todos eles abrem os editais para escolher os documentários que vão entrar no circuito nacional. Vamos ver qual vai ser o circuito desse ano, quais foram os selecionados desse ano. O filme dos nossos alunos sobre Praça de Guerra, que é o pessoal da sociologia, entrou, não sei se foi selecionado. Eu estou curiosa para saber os que foram selecionados. Então, Marcela, vamos continuar preparando material, escrevendo e, né? Tem uma aluna daqui de teatro também, Rosa Carlos, né? Que fez um teatro sobre as mulheres na ditadura. Então, estudante de comunicação de teatro que fez um teatro sobre a ditadura. Muito interessante, o monólogo, no final do curso dela, olha aí. Então, tem alunos e professores produzindo. A tese de doutorado dela é sobre a censura, orientada pela professora Seguerra, é sobre a censura ao Teatro da Paraíba. Olha aí. Então, tem estudantes produzindo conhecimento. Só que a gente precisa fazer. Eu acho assim, gente, vocês que são da área da comunicação, a comunicação tem um papel fundamental no material didático. Não dá para a gente falar de memória e verdade só com papel, só com texto escrito. A gente tem que falar com linguagens diferentes, com teatro, com cinema, documentário, pequenos esportes, Vocês têm um papel muito importante nisso aí, porque não dá para a gente falar de memória e verdade só com texto, não atrai, né? Não atrai. A gente tem que pensar em linguagens que a gente possa, né?